Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, manifestamente nós encontramos-nos numa fase de profunda instabilidade política. Diria que há uma profunda instabilidade política porque o orçamento provavelmente não vai passar, mas eu diria que mesmo que o orçamento passe na generalidade, está à vista que a maioria parlamentar que existiu e que o apoiou se desfez por completo. O Sr. Primeiro-Ministro, aliás, referiu agora no discurso, para tentar passar o orçamento vai ter de andar de pescar à linha. E pesca à linha, mudando o isco no anzol, consoante o peixe que quer pescar. E isso naturalmente em nada dá estabilidade ao país. E se a geringonça, dissemos nós, no ano passado, estava coxa, hoje a geringonça não tem pernas para andar. Está sentada numa cadeira de rodas à espera que alguém empurre e ninguém a quer empurrar. E isto acontece porquê? Acontece porque o Sr. Primeiro-Ministro decidiu lá atrás, em 2015, acantonar-se à esquerda e colocar-se totalmente nas mãos do PCP e do Bloco de Esquerda. Pois bem, se há diferença que eu noto do Sr. Primeiro-Ministro relativamente a alguém, é precisamente ao Dr. Mário Soares. O Dr. Mário Soares estabeleceu uma linha vermelha que nunca passou. O Dr. Mário Soares percebeu que nunca podia ficar nas mãos do PCP e, neste caso, do PCP e do Bloco de Esquerda. Inverteu. O secretário-geral do PS, António Costa, inverteu toda a lógica do secretário-geral do PS, Mário Soares. E ainda mais agravou quando disse que não precisaria dos votos do PSD para o orçamento, porque se eles existissem, o seu governo se demitia de imediato. Qual foi o resultado disto? O resultado disto foram 6 ou mais um orçamento, este vamos ver, parece que não, 6 orçamentos aprovados à esquerda. Resultado, Portugal na cauda da Europa. Vai ver o PIB per capita português relativamente à Europa e nós baixamos. Fomos ultrapassados por países como a Estónia e a Lituânia, países da antiga União Soviética, países pobres que estão connosco na União Europeia há pouco tempo, já nos ultrapassaram. Vamos ver o salário médio na União Europeia, segundo paridades de poder de compra pelo Eurostat. Sr. Primeiro-Ministro, o nosso salário médio em Portugal é o penúltimo. Todos nos ultrapassaram, só a Bulgária está neste momento atrás de nós. Esta é a realidade, é o resultado desta política desde 2015. E o Sr. Primeiro-Ministro não pode dizer que viveu num tempo difícil, viveu num tempo de conjuntura favorável. Referiu ali, só em juros da dívida pública poupou 3 mil milhões de euros ano. É verdade, mas não é por mérito do Governo, é por a política do Banco Central Europeu. 3 mil milhões todos os anos. Vamos para os dividendos do Banco de Portugal e para o IRC do Banco de Portugal, que era quase zero, e também por força dessa política monetária estão nos 700, 800 milhões de euros. Dá quase 4 mil milhões só nestas duas rubricas. E depois que fez mais? Aumentou os impostos. E depois, com este dinheiro todo, fez o quê? Com este dinheiro todo, chamou o PCP e o Bloco de Esquerda, distribuiu ao longo destes 6 anos o que eles quiseram para aprovar o orçamento e nós estamos, agora, cada vez mais na cauda da Europa. Esta é que é realmente a situação. A despesa corrente primária, quer dizer, sem juros da dívida pública, nos últimos 3 anos aumentou 11 mil milhões de euros. Mas as pessoas, 11 mil milhões de euros, terão dificuldade em entender. Mas se eu der um outro número, toda a gente explica. Nesse mesmo período de tempo, o produto nacional subiu 15 mil milhões de euros. Ou seja, para uma subida do produto 15 mil milhões de euros, a despesa do corrente do Estado aumenta 11 mil milhões. É assim que o PS governa o país, com um Estado omnipresente, em que tudo que se ganha vai para o Estado e só para o Estado, e a sociedade fica presa e não consegue evoluir. Este Orçamento de Estado de 2022, tal como qualquer Orçamento de Estado, tem de dar 2 respostas. Respostas a problemas estruturais e resposta a problemas conjunturais.
Na resposta aos problemas estruturais, Sr. Primeiro-Ministro, é aquilo que mais uma vez vimos. Não produz riqueza, distribui, ou melhor, produz muito pouca riqueza e distribui tudo aquilo que produz. Tudo aquilo, ou seja, em termos de futuro, nada. Em termos conjunturais, que é isso? Problemas que se colocam em 2022, que não se vão colocar em 23, nem 24, nem 25 e para os quais tem de haver uma resposta. Problemas ligados, por exemplo, à restauração, que teve fechada há praticamente 2 anos. Ligados ao turismo, que teve fechado praticamente 2 anos. Ligado ao preço dos combustíveis, que subiu de uma forma absolutamente brutal, que está a condicionar a economia nacional e exigia-se que neste Orçamento de Estado o Sr. Primeiro-Ministro aqui propusesse aquilo que disse em 2016 que ia fazer. Ou seja, quando o preço do crudo subir, eu baixo aquilo que subi. E assim conseguia, obviamente, dar uma resposta conjuntural. Podia subir outra vez o imposto quando passasse esta onda. É isto que o Orçamento do Estado não responde às questões conjunturais. Não responde às estruturais, nem às conjunturais. E ainda tem mais qualquer coisa que decorre muito claramente do seu discurso ali. Ainda deu mais ao PCP e ao Bloco de Esquerda. Só que desta vez não chegou, porque o Sr. Primeiro-Ministro colocou-se de tal ordem nas mãos deles que agora quem manda são eles. E, portanto, como agora quem manda são eles, o Governo está neste estado em que nós vemos. O Governo e o PS estão a pagar a fatura de ter ultrapassado a linha vermelha que o Dr. Mário Soares nunca permitiu que se ultrapassasse. E para terminar e colocar uma pergunta concreta. Agora temos um PRR para executar que tem o tempo muito limitado e o país não pode perder tempo sob pena de perder uma tranche ou alguma parte desse PRR. Temos a nossa economia para continuar a desenvolver e ela não pode ficar suspensa por uma crise política. Nós temos a inflação a subir na Europa e nos Estados Unidos. Na Alemanha já vai para cima de 4%, que anuncia problemas económicos sérios à Europa e a Portugal, que não pode estar suspenso numa crise política. Temos a coligação parlamentar que o apoiou, que faliu, acabou, está na tal cadeira de rodas. E temos o Presidente da República a dizer o óbvio, é que não havendo orçamento, nós temos de ir para eleições e para eleições o mais depressa possível. A pergunta que eu lhe faço é esta, Sr. Primeiro-Ministro. Perante este cenário, o Sr. Primeiro-Ministro disse que não se demitia. A minha pergunta é, como é que quer governar com este cenário e mantém a lógica de não se demitir? A minha resposta é esta. Está tão agarrado ao lugar que nem sequer consegue ver aquilo que todo Portugal está já, neste momento, a ver. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Rui Rio.